Olá, tudo bem? Se seu empregador vem descumprindo o contrato de trabalho, não peça demissão, muito menos abandone o emprego, porque senão você vai perder dinheiro. Eu lhe aconselho a procurar imediatamente um advogado especialista na área trabalhista e contar sua vida funcional para ele. Explicar: olha, o meu empregador, por exemplo, não está recolhendo meu FGTS, não está me pagando salários corretamente, ele não está me fornecendo vale transporte. Não importa, basta que ele descumpra o contrato de trabalho em alguma das hipóteses previstas no artigo 483 da CLT, que pode configurar a falta grave do empregador. Mas você pode me perguntar assim, mas existe falta grave do empregador? Sim, existe. Existe a falta grave do empregado, que configura a justa causa, aquelas hipóteses previstas no artigo 482 da CLT, e existe a falta grave do empregador, que também configura a justa causa do empregador nas hipóteses previstas no artigo 483 da CLT. Vou dar um exemplo para vocês agora nesse infeliz período de pandemia. Vamos supor que tenha um decreto municipal, estadual ou federal dizendo que aquela atividade desse empregado, aquela sua atividade, não pode funcionar. Não pode, em razão da Lei 13979, que é a lei de enfrentamento da pandemia, ou seja, aquele estabelecimento tem que estar fechado. E seu empregador fica lhe exigindo: não, venha trabalhar, mesmo que a portas fechadas. A gente sabe que isso acontece, infelizmente. Isso é uma hipótese de falta grave do empregador, que configura a justa causa do empregador, e aí você pode pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Mas o que é isso, rescisão indireta do contrato de trabalho? É exatamente a falta grave do empregador que autoriza o juiz a extinguir o contrato de trabalho, e o empregado vai ter direito a todas as parcelas rescisórias, como se ele tivesse sido demitido sem justa causa, a demissão imotivada. Então são várias as hipóteses. Você não pode pedir demissão porque, se você pedir demissão, você vai ter que conceder aviso prévio a ele, ao empregador, que ele pode, inclusive, se você não conceder esse aviso prévio, descontar o valor correspondente a esse aviso prévio das suas parcelas rescisórias. No pedido de demissão, você não levanta o FGTS por esse motivo de extinção do vínculo, você não se habilita ao benefício do seguro-desemprego, entendeu? E o abandono de emprego é pior ainda, porque o abandono de emprego vai configurar a sua justa causa, a sua falta grave. Porque se você verificar lá no artigo 482, uma das hipóteses de justa causa do empregado é o abandono de emprego. Aí o abandono de emprego, você não vai ter direito ao aviso prévio, você não vai ter direito à indenização de 40% sobre o montante do FGTS, não vai ter direito a levantar o FGTS, não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ou seja, você vai perder dinheiro. Então, várias situações eu já peguei na Justiça do Trabalho para decidir. Já teve um caso, por exemplo, que o empregador deixou de fornecer vale transporte. Imagine, não tinha como o empregado se deslocar ao ambiente de trabalho. Então ficou insustentável a relação empregatícia. E aí a tese desse empregador na justiça foi de abandono. Nunca iria prosperar essa tese. Por quê? Porque se ele não fornecer o vale transporte, como é que ele vai se dirigir ao local de trabalho? Então foi reconhecida a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, toda vez que você ouvir falar em rescisão indireta do contrato de trabalho, significa que o empregador incorreu em uma falta grave que configura a justa causa que autoriza a extinção do contrato de trabalho, onde o empregado tem direito a todas as parcelas rescisórias, como se ele fosse demitido imotivadamente, injustamente. Voltando só para aquele exemplo da pandemia, então
ele não pode exigir o seu trabalho porque é defeso por lei, proibido. Um decreto dizendo, olha, não pode funcionar determinado estabelecimento. Aquela atividade daquele empregado não pode funcionar porque não é atividade essencial. Então, não sendo atividade essencial, o empregador não pode cobrar isso. É o artigo 483, a linha A. Olha, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, serviços defesos por lei, ou seja, proibidos por lei, que é esse caso, o exemplo que eu dei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, e a outra hipótese, não cumpriu o empregador as obrigações do contrato. O contrato de trabalho ele é bilateral. Então, o empregado é contratado para prestar serviços e, consequentemente, o empregador tem que... A contraprestação do empregador é pagar salários, os benefícios todos, entendeu? Ele é bilateral. Então, só funciona dessa forma quando as duas partes querem e cumprem as suas obrigações. Tá certo? Até a próxima. Tudo de bom para vocês.